Quando Gabriel Wartman, de 51 anos, foi morto a tiros pela polícia, em 19 de abril de 2020, após realizar uma série de ataques fatais, agora conhecidos como os ataques de Nova Escócia de 2020, o público se perguntou como um especialista em dentaduras aparentemente calmo e de fala mansa se transformou no atirador mais mortal do Canadá. No entanto, à medida que o caso se desenrolava, foi revelado que Wartman não era estranho para a polícia e que a face que ele mostrava em público era apenas isso, uma fachada. Sob a superfície, Wartman era um homem paranoico, controlador e agressivo. Mesmo cientes do perigo que ele representava, as autoridades o mantiveram livre, permitindo que ele cometesse o pior tiroteio da história do país. Onde as autoridades falharam? E o que fez Gabriel Wartman se tornar o assassino distorcido que conhecemos hoje? Neste documentário, pretendemos esclarecer estas e outras questões, enquanto exploramos o caso de Gabriel Wartman e os ataques de Nova Escócia em 2020, o tiroteio mais mortal do Canadá. A noite de sábado, 18 de abril de 2020. Gabriel Wartman, de 51 anos, participou de uma videochamada festiva com sua namorada de longa data, Lisa Benfield, enquanto discutiam seus planos de casamento. O casal estava no armazém de Wartman, que agora tinha um bar e uma lareira após a reforma. O armazém estava localizado em Portapique, uma pequena comunidade composta por cerca de 100 pessoas em Nova Escócia, e ficava perto da casa de toras, à beira-mar de Wartman. Lisa saiu do encontro virtual à noite, após um amigo dizer para ela não se casar com Wartman, o que a deixou chateada. No caminho de casa, ela resolveu voltar e se desculpar com o parceiro. Porém, ela irritou Wartman, que rejeitou suas desculpas, então ela partiu novamente. Naquela noite, Wartman agrediu fisicamente Lisa enquanto ela implorava por sua vida. Relatórios posteriores revelaram que Lisa sofreu violência doméstica durante os 20 anos de relacionamento com Wartman. Durante sua avaliação psicológica após a fúria de Wartman, Lisa relatou que ele a tratava como uma prostituta. No Natal de 2004, ele a agrediu sexualmente durante uma briga. Em outro feriado, ele bateu a cabeça dela na parede e exigiu reembolso pelo custo da viagem. Ele a isolou de entes queridos, ameaçando com frequência ferir ou matar as pessoas que ela amava. Retornando ao dia 18 de abril, após agredir sua parceira, Wartman a amarrou e, arrastando-a pelos cabelos, jogou-a na parte de trás de sua réplica de carro da Real Polícia Montada do Canadá, deixando-a sozinha enquanto ele voltava para a propriedade deles para encharcá-la com gasolina, junto com seu armazém e vários de seus outros veículos. Enquanto isso, Lisa conseguiu escapar do carro e fugiu para a floresta próxima, onde ficou escondida com medo de sua vida. Ela não conseguiu pedir ajuda porque Wartman havia quebrado seu celular. O que aconteceu a seguir não está totalmente claro, mas acredita-se que Wartman voltou para buscar Lisa, apenas para descobrir que ela havia desaparecido. Então, ele começou a procurá-la, indo de porta em porta, matando alguns de seus vizinhos e incendiando as casas de outros. Quando mais tarde testemunhou perante a Comissão de Vítimas em Massa, em 2022, Lisa refletiu sobre os eventos daquela noite. Ela declarou: "Eu sinto que ele estava mirando em mim e na minha família, e se eu não tivesse saído daquele carro, eu frequentemente penso, será que alguma daquelas pessoas teria morrido?" Ela acrescentou: "Isso é algo que me assombra o tempo todo, porque eu sinto que eles não foram os alvos, que ele estava procurando por mim no início."
Quando questionada sobre as armas que seu parceiro possuía, Lisa observou que sabia que ele não tinha licença para elas, mas acrescentou que nunca considerou denunciá-lo. Durante as brigas, ele apontava a arma para minha cabeça para me assustar, dizendo que poderia estourar meus miolos. Eu ficava apavorada. Eu não vou dizer nada. Os policiais, 22h26, cerca de 30 minutos após 911. Moradores da área alertaram as autoridades, por volta das 22h02, sobre sons de tiros e o surgimento repentino de vários incêndios. A série documental canadense The Fifth Estate relatou que a primeira chamada de emergência veio da esposa de um homem que Wortman havia matado a tiros. A mulher ao telefone foi depois baleada e morta ao barricar a porta do quarto para proteger os filhos. Enquanto Wortman tentava incendiar a casa, as duas crianças conseguiram escapar da casa ilesas. Uma terceira criança, ausente durante o incidente, sugeriu que Wortman mirou em seu pai porque ele possuía rifles que poderiam ter frustrado os planos dos assassinos em série. Às 22h05, após moradores acionarem a emergência, Wortman retornou à sua propriedade, que foi rapidamente consumida pelas chamas depois que ele a regou com gasolina. Uma mulher do outro lado da rua acreditou que ele era um policial e se aproximou dele, então Wortman a matou com um tiro. Nas semanas após o ataque, os investigadores concluíram que Wortman deixou o local logo depois que a polícia chegou. Uma testemunha relatou ter visto um veículo atravessando um campo por volta das 10h35 da noite. Contudo, com o tempo, a Real Polícia Montada do Canadá concluiu que sua teoria inicial estava incorreta e que Wortman não havia deixado o local até cerca de 22h45 depois da chegada dos policiais. Ele supostamente dirigiu seu carro por uma estrada de terra não mapeada ao longo de um campo de mirtilos, uma saída que não havia sido isolada pelas autoridades. Pouco após a chegada da Real Polícia Montada do Canadá, um homem os abordou explicando que havia sido baleado por seu vizinho, Gabe, que dirigia um carro similar a um carro patrulha da Real Polícia Montada do Canadá. Depois, os policiais pediram reforços, levando a unidade de incidentes críticos da Real Polícia Montada do Canadá a responder à cena. Esta unidade foi encarregada de procurar Wortman e conter a área. Unidades K9, equipes de emergência, negociadores de crises e esquadrões antibomba foram enviados a Portapique para auxiliar após o ataque. Usando informações dos vizinhos, a Real Polícia Montada do Canadá iniciou verificações de antecedentes em Gabriel Wortman, descobrindo sobre seus veículos, que incluíam 3 Ford Taurus anteriormente usados como viaturas policiais. 2 desses veículos foram encontrados nas propriedades de Wortman, em Portapique. O outro foi descoberto em Dartmouth, onde o homem de 51 anos também tinha uma casa. Contudo, os oficiais desconheciam o 4º veículo de Wortman, o Cruiser Real, Polícia Montada do Canadá, desativado onde ele havia deixado sua parceira antes de ela fugir. O carro não possuía placas e registro. Uma coisa que veio à tona rapidamente durante a investigação sobre Wortman foi que ele parecia ter um grande interesse em parafernália de aplicação da lei. Ele colecionava carros de polícia, uniformes e outros equipamentos usados pelas autoridades. Não está claro como Wortman obteve as roupas, mas a polícia confirmou que os itens coletados eram autênticos. Ele vestia um uniforme policial durante o assalto. Entre março e setembro de 2019, Wortman comprou 4 viaturas desativadas da Real Polícia Montada do Canadá no site de leilões online do governo. O veículo mais notável foi o Ford Taurus de 2014, que ele comprou por dólares 10.990, posteriormente usado em sua série de assassinatos. Notavelmente, ao longo de 6 meses em 2019, ele também comprou cerca de 4.800 dólares em itens usados para consertar os veículos, incluindo um interceptor de polícia,
cabeças de controle remoto para o rádio, sirenes e luzes, um radar de polícia, um suporte para armas no carro com trava e barras blindadas para a janela traseira, juntamente com uma divisória para prisioneiros. O PayPal observou que esses itens poderiam ser usados para facilitar atividades terroristas domésticas e até sinalizou a compra para uma agência de inteligência federal, pois alguns itens comprados eram de uso exclusivo da polícia. No entanto, não está claro quando a agência tomou conhecimento das compras ou se a Real Polícia Montada do Canadá foi informada sobre elas antes dos tiroteios. Além disso, como mencionado anteriormente, Wortman não tinha licença para armas, mas possuía várias armas. Uma nota informativa, preparada pelo primeiro-ministro canadense Justin Trudeau, poucos dias após o fim da série de assassinatos, observou que Wortman tinha caixas de munição acima da capacidade, o que teria permitido a ele disparar mais tiros sem recarregar do que é legal no Canadá. Revelou-se posteriormente que 3 das armas utilizadas no crime foram contrabandeadas dos Estados Unidos da América para o país, e outra obtida ilegalmente no Canadá. Uma quinta e última arma foi roubada de uma policial da Real Polícia Montada do Canadá, após Wortman a matar a tiros. Uma testemunha chamou a casa de Wortman de santuário para a Real Polícia Montada do Canadá, apesar de depois ele afirmar não gostar da polícia. Em Porto Belo, os oficiais encontraram 13 corpos. As 13 vítimas são as seguintes: Jamie e Greg Blair, Peter e Joy Bond, Corey Ellison, Lisa McCulley, Jolene Oliver, Aaron Tuck e Emily Tuck, de 17 anos, Dawn Madsen e Frank Gulichin, e Elizabeth Joanne Thomas e John Zhao. Próximo à meia-noite de 18 de abril, a Real Polícia Montada do Canadá de Nova Escócia tuitou pedindo que as pessoas evitassem porta-pique e aconselhando os residentes a trancarem suas portas. Após a declaração, a polícia não ofereceu alertas públicos ou mais informações. Enquanto isso, Wortman, que havia escapado da Real Polícia Montada do Canadá e comprado um pico ao dirigir por uma estrada de terra, passou horas estacionado atrás de uma oficina de solda em Debert. Relatos apontam que ele descartou evidências em uma vala, incluindo equipamentos policiais e itens relacionados a armas. Às 5h43 da manhã, Wortman seguiu ao norte pela rodovia 4 até uma propriedade na Hunter Road, em Wentworth. O homem, de 51 anos, segundo relatos, conhecia os residentes e chegou à casa deles por volta das 6h30. Pouco depois de chegar, ele matou os 2 ocupantes, Alana Jenkins e Sean MacLeod, junto com seus 2 cachorros. Ele passou um tempo dentro da propriedade, mas não está claro o que fez durante essas 3 horas. Por volta das 8 da manhã, após conversar com Lisa Banfield, a Real Polícia Montada do Canadá emitiu um alerta para oficiais na Nova Escócia, informando que Wortman tinha um veículo policial e uniforme. O alerta também informava que o homem de 51 anos, procurado por homicídio e familiarizado com armas de fogo, poderia estar em qualquer lugar da província. Em seguida, anunciaram publicamente que lidavam com um atirador ativo em Portapique, identificando Wortman como suspeito e incluindo sua fotografia. Wortman deixou a propriedade da Hunter Road por volta das 9 da manhã. Posteriormente, ele incendiou os residentes e assassinou um vizinho, Tom Bagley, que havia vindo ajudar a extinguir as chamas. O homem de 51 anos dirigiu de volta para o sul na rodovia 4, rumo a Waterpike. Às 9h35, ele atirou e matou outra vítima, Lillian Hyslop, que caminhava no acostamento no vale de Wentworth. Às 9h45, Wortman foi para uma casa em Glenholm, cujos residentes ele também conhecia. Os ocupantes, porém, o reconheceram e não atenderam à porta. Um residente pegou uma espingarda calibre 12 na esperança de desencorajar Wortman de invadir. Felizmente, pareceu funcionar, e ele posteriormente deixou a propriedade. Antes das 10 da manhã, Wortman fez 2 paradas de trânsito em carros aleatórios próximos. Em Debert, ele aproveitou seu veículo e uniforme policial,
pois os ocupantes dos carros que parou não suspeitaram da situação rotineira até ser tarde demais. Durante essas paradas de trânsito, Wortman matou 2 pessoas, Kristen Batton e Heather O'Brien. Às 10h08 da manhã, ele começou a viajar por Derbert e Onslow. Foi apenas cerca de 9 minutos depois que a Real Polícia Montada do Canadá anunciou publicamente nas redes sociais que o atirador que eles estavam procurando poderia estar se passando por um policial, observando que ele tinha o uniforme da Real Polícia Montada do Canadá e uma réplica de um carro de polícia. Wortman foi visto novamente passando por Truro por volta das 10h20 da manhã. Quando foi capturado em circuito fechado de televisão, em seguida, ele foi para a reserva indígena de Millbrook, onde parou num estacionamento para trocar a jaqueta por um colete de alta visibilidade. Pouco antes das 10h49, o homem de 51 anos parou ao lado do policial Chad Morrison, da Real Polícia Montada do Canadá, que estava em seu carro de patrulha na interseção da Rota 2 e Rota 224 em Shebencadie, cerca de 30 milhas de Derbyshire. Wortman atirou no carro, ferindo Chad, que escapou pela Rota 2 e procurou abrigo em uma estação de paramédicos vazia. Ele foi encontrado aqui e levado ao hospital. Wortman dirigiu ao sul até a Rota 224, onde colidiu de frente com a policial Heidi Stevenson, que aguardava encontrar Chad Morrison quando ele foi atacado. Embora Heidi tenha tentado prender Wortman, ele revidou e a matou. Ele então roubou sua arma e munição antes de incendiar seu carro e o carro patrulha da policial Stevenson. Quando um transeunte, Joey Weber, parou para ajudar Heidi, Wortman atirou nele e roubou seu veículo utilitário esportivo. Pouco após, às 11h, a Real Polícia Montada do Canadá tuitou que Wortman trocou de veículo. Logo após, o homem de 51 anos foi até a casa de Dina Goulet, sua conhecida, e entrou. Wortman, então, matou Dina e atirou em um dos seus 2 cães, mas o animal sobreviveu. Ele então trocou de roupa, abandonou o veículo utilitário esportivo roubado e optou por levar o Mazda de Dina. Às 11h24, ele foi visto dirigindo para o sul pela rodovia 102 através de Milford. Poucos minutos depois, Wortman parou para reabastecer no Irving Big Stop em Enfield, 57 milhas ao sul de Portapique. Ainda dentro de seu veículo, ele foi avistado por 2 oficiais da Real Polícia Montada do Canadá que acabavam de chegar. Um dos oficiais sacou sua arma ao sair de seu carro e apontou para Wortman, sentado no banco do motorista do Mazda. Enquanto Wortman apontava sua arma para a cabeça e atirava, os oficiais da Real Polícia Montada do Canadá atiraram nele. A morte de Wortman foi confirmada às 11h40. Gabriel Wortman nasceu em 5 de julho de 1968 em New Brunswick, Canadá. Ele foi criado como filho único por seus pais Paul e Evelyn na cidade de Moncton. Ele tinha um irmão biológico, chamado Jeff Samuelson, que seus pais deram para adoção após seu nascimento em 1970. Jeff conheceu sua família biológica pela primeira vez em 2010. O pai de Wortman era vendedor ambulante e passava muito tempo fora de casa. Como adulto, Wortman trabalhou como especialista em dentaduras, possuindo e operando clínicas em Halifax e Dartmouth. 51 anos, possuía várias propriedades espalhadas pela Nova Escócia, incluindo Halifax, Dartmouth e Portapique. Seu patrimônio, que consistia em 6 propriedades e 3 corporações, foi avaliado em $2.100.000 canadenses. Wortman herdou grande parte de sua riqueza de seu amigo próximo e associado de negócios, Tom Evans, um advogado que renunciou após enfrentar várias condenações criminais e de controle de bebidas nos anos 80 e 90. Antes de morrer em 2009, Evans fez de Wortman o executor de seu estado, deixando tudo para ele. Os dois pareciam ter um vínculo forte, apesar da diferença de idade de 19 anos. Wortman afirmou em 2010 que a dupla era amiga desde a infância. Os pertences que Evans deixou para seu amigo incluem um rifle semiautomático,
Ruger Mini 14, posteriormente usado por Wortman em seus assassinatos. De acordo com conhecidos dos dois homens, eles lucravam contrabandeando cigarros, álcool e outros itens ilegais para os Estados Unidos da América através da fronteira, usando barcos pertencentes a Evans. O tio de Wortman, Glynn, recordou-se do primeiro encontro com Evans. Ele logo intuiu que o homem mais velho era má notícia e alertou os pais de Wortman. Evans era um advogado renomado em Fredericton, New Brunswick, nos anos 80, conhecido por ser ameaçador e extremamente divertido. Ele lidava com testamentos, divórcios e direito criminal, mas sua carreira mal decolou devido aos seus próprios problemas legais. Em 1987, ele foi suspenso por 1 ano pela Ordem dos Advogados, após ser considerado culpado por fornecer bebida alcoólica a um menor. No mesmo ano, ele foi condenado por uso ilegal de arma de fogo sem precaução razoável. Posteriormente, ele recebeu sentença suspensa de 1 ano com liberdade condicional e proibição de possuir armas de fogo. Em 1990, ele foi condenado por agressão sexual a um menor de idade e por fornecer-lhe álcool. Ele recorreu da condenação, mas sem sucesso. Evans renunciou como advogado 4 dias antes de ser considerado culpado e, apesar de evitar o descredenciamento, nunca mais atuou na profissão. Apesar do caráter criminoso de Evans, ninguém próximo a Wortman jamais acreditou que o casal tinha um relacionamento abusivo. Se houve algo, Evans foi descrito como sendo como um pai para Wortman, com um amigo próximo de Evans afirmando: Evans moldou Wortman na pessoa profissional que ele se tornaria, eu acho, mas ele também o moldou de outras maneiras. Há alguma especulação de que Wortman se apegou a Evans e o via como uma figura paterna devido à sua criação problemática e turbulenta. O tio de Wortman, Glynn, acusou o pai de Wortman, seu irmão Paul, de ser um abusador em declarações à imprensa. Ele afirmou que nunca o tratou como um menino pequeno. Ele o tratou como um animal. Ele se lembrou do tempo em que ficou com Paul, Evelyn e Wortman em Hamilton por alguns meses, onde rapidamente percebeu que Paul havia herdado a violência do próprio pai. Em uma ocasião, ele ouviu gritos vindos do quarto do casal. Glynn disse ao Saltwire: corri pelo corredor, abri a porta e Paul estava sobre o peito de Evelyn, sufocando-a. Quando Paul viu que estava sendo observado, ele soltou sua esposa. Wortman, com pouco mais de 1 ano, observava a cena. Depois, Glynn sugeriu que ele levasse a criança para ficar com sua avó, mãe de Paul e Glynn, por um tempo. Os pais de Wortman concordaram, segundo Glynn. Membros próximos da família notaram que o relacionamento entre Paul e Evelyn nunca melhorou. Ela sempre foi vítima de seu abuso cruel e violento. Conforme Wortman envelhecia, ele também se tornou um alvo para seu pai, que é descrito como manipulador, possessivo e violento. Wortman seria descrito da mesma forma após sua série de assassinatos em 2020. Uma testemunha próxima à família, que pediu para não ser identificada, disse que Paul lentamente desgastou seu filho, moldando-o no monstro que ele se tornou na meia-idade. O temperamento de Paul era tal que mesmo a mais leve infração ou contratempo da infância o lançaria em uma fúria violenta. Ele se gabou de ter obrigado seu filho de 9 anos a atirar no próprio cachorro por não ter limpado as fezes do animal. 4 anos antes, quando Wortman tinha apenas 5 anos, seu pai se irritou com ele ainda estar apegado ao seu cobertor de bebê. Então, ele o incendiou na frente dele. Mas Paul não se tornou um abusador violento da noite para o dia. Ele tinha 4 irmãos, todos eles tinham medo dele ainda na infância. Glynn lembrou que, quando era criança, ele costumava bater nele quase diariamente, e ainda tem medo dele. O pai de Paul e Glynn, Stanley, também cometia terríveis abusos. Glynn descreveu o pai deles como um porco horrível, e disse que seu irmão mais velho era igual a ele. Ele observou que Stanley me tratou como merda a vida toda. Ele nunca deveria ter tido filhos. O avô George também era conhecido por ser abusivo. Um professor de psicologia na Universidade de Dalhousie, Simon Sherry, observou que a criação de uma criança tem uma forte influência sobre se uma criança propensa à psicopatia
começará a desenvolver traços psicopáticos, e em que medida. Neil, outro irmão de Paul e Glynn, acreditava que Paul, um criminoso insignificante, ensinou uma lição de vida a Wortmans. Não importa realmente se você cometer um crime, o erro está em ser pego. Paul cometeu pequenos crimes até 2020, quando foi acusado de roubo por furtar lâminas de barbear do cáustico. Neil lembrou que quando Paul levava a família ao cinema drive-in, ele escondia Evelyn no porta-malas para não pagar ingresso extra para ela. Neil acredita que Wortman presenciou e copiou esse comportamento de seu pai e que os motivos de ambos não eram sobre economizar dinheiro e viver de maneira frugal, mas sim sobre burlar o sistema e provar sua superioridade intelectual. Ele acredita que isso se aplica particularmente a Wortman. A morte de Tom Evans, em 2009, o tornou milionário. Em uma veia similar, o anuário de Wortman notou que ele aspirava a se juntar à Real Polícia Montada do Canadá. No entanto, sua parceira Lisa disse aos investigadores que ele desprezava a aplicação da lei e se achava superior a eles. Também foi dito que Wortman se encontrou em uma espiral descendente de uma década, quando descobriu em 2009 que tinha um irmão biológico que havia sido dado para adoção e teve a chance de viver uma vida normal com pais amorosos. A testemunha anônima disse ao Saltwire: "Imagine ter 40 anos e descobrir isso e como ele deve ter se sentido após uma vida cheia de enganos e o inferno pelo qual passou. Destruiu-o o fato de que seu irmão teve a chance de sobreviver versus o que ele teve que viver. Apesar das tentativas do irmão de Wortman de construir um bom relacionamento com ele e seus pais, as coisas logo se deterioraram poucos anos após se conhecerem. Um testemunho relatou: quando ele partiu em 2013, Jeff nunca mais falou com seu irmão. Ele apenas sabia que estava moralmente falido. Isso aconteceu depois que Jeff descobriu a extensa coleção de armas de Wortman, que incluía armas automáticas e uma granada. Mais tarde, ele dissolveu o relacionamento com seus pais biológicos. Na idade adulta, Wortman teve um relacionamento complicado com seus pais. Em uma viagem de família para Cuba, Lisa lembrou que seu parceiro estava batendo a cabeça de Paul na piscina e havia sangue por todo lado depois que os dois entraram em uma briga após Paul negar que tratou mal Wortman quando ele era criança. Ela acrescentou que Wortman não tinha vínculo com seus pais e que ele rompeu relações com a família após uma disputa sobre a propriedade de uma casa. Lisa também afirmou que Wortman disse a ela que não sentia que sua mãe o protegia do abuso de seu pai, e como resultado disso, ela sentia que ele não tinha respeito pelas mulheres, nem respeito pelo seu pai. Após o incidente em Cuba, Paul supostamente disse a Lisa: "Eu fui um canalha com minha esposa. Eu errei com meu filho, e Gabriel fará o mesmo com você." Ele a instigou a deixar seu filho, embora ela nunca tenha conseguido. Outro irmão de Paul, Chris, é um Mountie aposentado e 7 anos mais velho que seu sobrinho. Ele lembrou que praticamente cresceram juntos em New Brunswick, mas sempre sentiu que havia algo estranho nele. Ele sempre foi meio estranho, nunca se soube que ele tinha um amigo. Ele teve uma criação difícil. Seus pais, eles são muito bizarros, muito estranhos, e como resultado, Gabriel também era. Há muita disfunção. Chris acrescentou que não ficou surpreso quando descobriu que Wortman foi responsável pelo pior tiroteio na história do Canadá, observando: "Eu sabia que ele sempre foi capaz de matar alguém ou causar sérios danos. Sempre imaginei que ele mataria seus pais ou Lisa Banfield. Não imaginei que ele faria um massacre." Após os ataques, a polícia afirmou que as motivações de Wortman podem permanecer desconhecidas. Algumas vítimas eram conhecidas por ele, outras não. A comissária da Real Polícia Montada do Canadá, Brenda Luckey, notou que o homem de 51 anos inicialmente atacava vítimas próximas a ele, mas gradualmente passou a atacar de forma mais aleatória. Eles alegaram que os ataques podem ter sido premeditados, mas admitiram não possuir evidências para comprovar tal hipótese. O superintendente da Real Polícia Montada do Canadá, Darren Campbell, disse à Canadian Broadcasting Corporation
que não há evidências de que ele estava planejando isso, nenhuma informação direta que alguém tenha apresentado, e disse que acreditavam que ele tinha este plano específico, que ele iria executar este plano da maneira que fez, na data e hora que fez. Contudo, houve sugestão de que a briga de Wartman com Lisa em 18 de abril e seu posterior ataque a ela foram possíveis gatilhos para ele iniciar o ataque à Nova Escócia. Na manhã de 19 de abril de 2020, por volta das 6 horas, Lisa, parceira de Wartman, saiu do esconderijo e revelou aos investigadores outras informações que podem ter motivado a decisão de Wartman de começar a matar. Lisa contou aos investigadores sobre a coleção de armas, veículos policiais e uniformes oficiais de seu parceiro. Ela também mencionou que semanas antes do ataque, Wartman se tornou cada vez mais paranoico e errático, especialmente preocupado com a pandemia de coronavírus 2019. Ele supostamente começou a falar sobre a morte e afirmou que estava se preparando para o fim do mundo. Investigadores descobririam que um mês antes dos assassinatos, Wartman fechou suas clínicas devido à pandemia. Em um e-mail para um associado, ele mencionou como o coronavírus era enorme e diferente de tudo que as pessoas já haviam visto ou enfrentado anteriormente. Ele acrescentou que as pessoas precisariam de armas quando o dinheiro acabasse, dizendo: "Graças a Deus, estamos bem armados." Um dia depois, ele liquidou cerca de $400 mil em ativos financeiros. 5 dias se passaram até ele vender outro valor em investimentos. No mesmo dia, ele pediu ao gerente do banco $475 mil em dinheiro. Ele retirou o dinheiro em notas no dia 30 de março. Em seguida, ele colocou o dinheiro em uma bolsa à prova de fogo e o enterrou no jardim de uma de suas propriedades em Portapique. Semanas antes da série de assassinatos, ele começou a acumular gasolina. Sabe-se que o Wartman comprou entre R$500 e R$600 do produto. Nessa época, os vizinhos notaram que ele lutava contra o abuso de álcool e relataram ouvi-lo se gabar de ter cal e ácido muriático para se livrar de corpos. Lisa também afirmou que, além do medo geral e da paranoia sobre a pandemia de coronavírus, Wartman também estava preocupado que o primeiro-ministro Justin Trudeau começasse a controlar seu dinheiro. Ela acha que é por isso que ele começou a sacar dinheiro. Especialistas que conversaram com a Global News relataram que alguns dos hábitos e comportamentos de Wartman, como histórico de violência, paranoia e profundo interesse em colecionar armas, estão associados a pessoas que cometem assassinatos em massa. Um ex-perfilador do Federal Bureau of Investigation observou que a obsessão de assassinos em massa pela aplicação da lei, evidenciada por sua coleção de parafernália, não é incomum. Ele afirmou que eles têm uma associação próxima, se não secreta, com o exército ou a aplicação da lei, mesmo sem nunca terem servido em nenhum dos dois. Em maio de 2020, uma autópsia psicológica em Wartman foi iniciada pela Unidade de Análise Comportamental da Real Polícia Montada do Canadá. Investigadores conversaram extensivamente com pessoas próximas ao homem de 51 anos. A autópsia concluiu que Wartman era um colecionador de injustiças, um termo de criminologia para pessoas que registram ofensas percebidas e pequenas queixas por décadas. É possível que Wartman acreditasse que as injustiças sofridas só seriam corrigidas se ele fizesse outros passarem por tragédias e dores similares. Após o terrível incidente, a Real Polícia Montada do Canadá foi duramente criticada por sua resposta ao atirador ativo. A Comissão Conjunta Federal-Provincial sobre a Tragédia em Massa na Nova Escócia, em abril de 2020, ou a Comissão de Tragédia em Massa, foi estabelecida em outubro de 2020 como uma investigação pública sobre o tiroteio. A comissão divulgou seu relatório final em 30 de março de 2023 e foi severamente crítica à aplicação da lei. Culpou a polícia por não alertar o público sobre um atirador ativo, sua má preparação para tais incidentes e sua falta de responsabilidade.
Mais de metade das 130 recomendações do relatório foram dirigidas à Real Polícia Montada do Canadá. Outras recomendações incluíam melhor financiamento para apoio às vítimas de abuso, a criação de uma organização dedicada ao apoio às vítimas, restrições mais fortes à posse de armas e uma revisão do sistema Alert Red. Uma das maiores críticas à Real Polícia Montada do Canadá foi que ela falhou em usar o Alert Red, o sistema de alerta de emergência do Canadá, para avisar o público sobre o atirador ativo e o perigo que ele representava. A polícia optou por atualizar a situação pelas redes sociais. Os policiais disseram que atualizavam constantemente suas redes sociais, Twitter e Facebook. Mas foi observado que as áreas afetadas pelo ataque de Wortman tinham serviços de internet e dados móveis ruins e eram, em grande parte, povoadas por idosos que podem não usar as redes sociais. Também foi observado que, no momento do evento, a Real Polícia Montada do Canadá não conseguiu procurar Wortman por helicóptero, porque a única aeronave que eles tinham estava indisponível devido à manutenção. Eles também demoraram horas para anunciar que lidavam com um atirador ativo. Até às 8h da manhã de 19 de abril, as forças da lei tuitaram que respondiam a uma reclamação de armas de fogo. Somente após as 10 da manhã, foi revelado que o atirador possivelmente estava disfarçado como um oficial da Real Polícia Montada do Canadá. Além disso, por horas, os primeiros socorristas e policiais não tinham certeza se Wortman havia sido detido, como provado por gravações divulgadas. Alguns oficiais acreditam que o homem de 51 anos já estava morto, tendo se suicidado dentro de uma de suas propriedades em chamas. Houve também um incidente no Onslow Belmont Fire Hall, que foi montado como um abrigo para as vítimas do ataque em Portapique, envolvendo 2 oficiais da Real Polícia Montada do Canadá, que confundiram um oficial de gestão de emergências com Wortman e abriram fogo sem aviso prévio. Os 2 oficiais não acertaram o atirador e seguiram sua busca sem checar os presentes no salão. Dentro do salão, descreveu o momento em que balas do nada começaram a voar, com o bombeiro voluntário Daryl Curry recordando: "Foi provavelmente o pior momento da minha vida. Acho que as pessoas não entendem o quão perto alguém esteve de morrer naquele dia." Esta situação levou à traumatização ou retraumatização de dezenas de residentes do salão. A Real Polícia Montada do Canadá prometeu investigar o incidente posteriormente. Vale ressaltar que, apesar de não ter antecedentes criminais, Wortman já era conhecido pela polícia. Em 2002, ele se declarou culpado de agressão e recebeu 9 meses de liberdade condicional. Ele também foi proibido de possuir armas de fogo e ordenado a fazer terapia para controle da raiva. Além disso, a Real Polícia Montada do Canadá foi informada sobre o comportamento violento de Wortman em outras 4 ocasiões, levantando questionamentos sobre a atuação das autoridades em relação ao homem de 51 anos antes do ataque mortal realizado por ele em Nova Escócia. Em junho de 2010, Wortman chamou a atenção dos investigadores quando ameaçou seus pais. Porém, a Polícia Regional de Halifax não pôde agir contra ele por falta de provas. Em maio de 2011, a polícia de Truro recebeu uma dica de uma fonte anônima sobre sua extensa coleção de armas e desejo de matar um policial. A fonte também falou sobre os problemas de saúde mental de Wortman e notou que ele sempre mantinha uma arma de fogo perto dele. Esta dica foi entregue à polícia da Nova Escócia, pois estava sob sua jurisdição. No entanto, nenhuma ação foi tomada na época e um porta-voz afirmou que não sabia o que foi ou não foi feito naquele momento. Quaisquer registros desta dica foram removidos do sistema da Real Polícia Montada do Canadá, conforme suas políticas de retenção. Em 2013, Brenda Forbes, que era vizinha de Wortman, na época em Portapique, denunciou à Real Polícia Montada do Canadá depois de presenciar Wortman agredindo Lisa. Brenda disse que ele a tinha no chão, estava estrangulando-a, estava batendo nela. Apesar de tentar encorajar Lisa a buscar ajuda, ela lembrou que Lisa temia as repercussões de ir à polícia, pois Wortman havia ameaçado sua família. O tio de Wortman, Glynn, estava presente no assalto, mas se recusou a se envolver e a denunciar o ataque à Real Polícia Montada do Canadá. Brenda também sabia que Wortman
tinha um esconderijo ilegal de armas e informou a polícia sobre isso. Contudo, a Real Polícia Montada do Canadá não agiu contra o futuro atirador, pois Lisa recusou-se a falar com a polícia. Brenda finalmente deixou a área, mudando-se para Alberta para evitar o comportamento agressivo e ameaçador de Wartman. A Canadian Broadcasting Corporation divulgou dados do histórico médico de Wartman após o assalto. Registros médicos mostraram que o homem de 51 anos havia sido encaminhado a um psiquiatra em 2000. Ele consultou o psiquiel, o psiquiatra 4 vezes, e o termo listado em seu prontuário para essas visitas era personalidade narcisista. Mais detalhes sobre as visitas são desconhecidos. Wartman também consultou a doutora Cynthia Forbes para hipertensão em 2009. Observou-se que ele tinha histórico de alcoolismo. Na época, Forbes sugeriu que Wartman procurasse alguém para ajudá-lo a lidar com o estresse, mas ele afirmou que não estava interessado. Wartman só voltou a visitar Forbes em 2018. Entre então e 2020, ele a viu 7 vezes para tratamento de hipertensão benigna. O ataque na Nova Escócia, em 2020, é agora o tiroteio mais mortal da história canadense. No total, 22 pessoas morreram nas mãos de Gabriel Wartman, enquanto 3 vítimas conseguiram escapar dele, feridas mais vivas. Em 4 de dezembro de 2020, Lisa Banfield, parceira de Wartman, foi acusada de fornecer ilegalmente munição para o homem de 51 anos que ele usou nos ataques. Acusações similares foram feitas contra 64 anos irmão de Lisa e 60 anos cunhado deles. A Real Polícia Montada do Canadá alegou que os 3 forneceram munição a Wartman entre 17 de março e 18 de abril, mas deixou claro que todos os 3 estavam cooperando com os investigadores e eles não acreditavam que nenhum dos 3 tinha conhecimento prévio sobre quais ações Wartman tomaria em 18 e 19 de abril. As acusações contra as 3 mulheres foram retiradas em 2022. Enquanto isso, o governo canadense introduziu novas restrições a armas após o ataque de Wartman, proibindo o uso e a venda de mais de 1.500 fuzis de assalto de grau militar, incluindo 2 das armas usadas no ataque de abril de 2020. Apesar da insistência de especialistas, a venda e posse de uniformes, equipamentos e veículos policiais ainda não foram proibidas. Em janeiro de 2022, a Ars Atlantic Denture Clinic, empresa de Wartman baseada em Dartmouth, foi finalmente demolida. Os residentes vinham pedindo a demolição do prédio desde 2020, mas seu primeiro protesto só levou à remoção da sinalização do prédio. Durante os assassinatos em série, Wartman morava no apartamento acima da clínica. Apesar da remoção do lembrete físico do responsável pelo pior tiroteio do Canadá, as cicatrizes emocionais das 13 horas de terror em abril de 2020 permanecem. As famílias de muitas das vítimas ainda buscam justiça por meio de ações civis movidas contra a polícia e até mesmo Lisa Banfield, que devido à decisão da Real Polícia Montada do Canadá de acusá-la por comprar munição para Wartman, é amplamente responsabilizada pelos eventos daquela noite. Banfield e as famílias das vítimas de Wartman têm enfrentado dificuldades para se adaptar à vida após o ataque. Quando ela emergiu da floresta em 19 de abril de 2020, descobriu-se que havia sofrido fratura na coluna e nas costelas, além de contusões e arranhões. Ela passou 5 dias no hospital e foi diagnosticada com grave transtorno de estresse pós-traumático desde então. O abuso de Wartman foi descrito como um padrão de controle coercitivo projetado para humilhar, dominar e assustá-la até a submissão. O relatório psicológico dela também observou que Lisa respondeu ao abuso com bajulação, agradando as pessoas a ponto de se desconectar da realidade. Ela acreditava que se demonstrasse amor e apoio suficientes ao Wartman, ele pararia de abusar dela e mudaria. Mas esse dia nunca chegou. Em vez disso, Wartman tornou-se cada vez mais controlador,
paranoico, manipulador e mal-humorado, até que finalmente estourou, desencadeando sua violenta ira em 25 pessoas comuns e desavisadas.